Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Aqui estou eu para defender o Dharma. O Dharma é o que há além do império comercial. O Dharma é a luz que brilha além do condicionamento que os sistemas terrenais impuseram a todos. Alguns podem perguntar ou dizer, mas Deus, a lei, a justiça, o brilho eterno, o que há além dos impérios comerciais, não precisa de defesa, ele existe por si mesmo. Claro, ele existe por si mesmo, mas ele quer encarnar em homens e mulheres, ele quer vir ao mundo e recuperar o seu império, recuperar a sua glória, a sua graça no coração dos homens e das mulheres, pois esses corações têm sido apagados e suas mentes têm sido tomadas pelos impérios comerciais. Então, Deus, o Dharma, a lei, o brilho universal precisa sim de defesa, precisa que alguns de nós nos reunamos para defendê-lo, para preservar um núcleo de virtude, de amor, de competência, de coragem, de justiça, pois não adianta muito Deus existir no céu ou no além, e se nós não dermos corpo a esse Deus, a esse brilho, a esse além, pois temos dado corpo ao império comercial, ao mundo mecânico, a ordens de legislações dos países e nações, e é a isso que temos dado corpo. A Deus nós não temos dado corpo. Por isso, insisto que o Dharma, a lei universal, o Logos, o Tal, precisa sim de defesa. Precisa que nós reconheçamos nossa filiação a Ele e devolvamos nosso corpo a Ele, pois trata-se apenas de uma devolução do que Ele nos cedeu, que é o nosso corpo. Então, assim como está escrito no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, esse Deus, essa luz, esse tal, esse Dharma, quer fazer-se carne em nós, quer que nós o oportunizemos nesse mundo, para que nós vivamos esse nível e não apenas o nível comercial e o nível mental comum, onde todos têm dado corpo aos estados e nações. Isso é muitas vezes chamado de mundo profano. Então todos têm emprestado o seu corpo
que ganhamos de Deus, que nos cedeu Deus para essa passagem. Todos têm emprestado seu corpo aos sistemas nefastos e poucos se dão conta da gravidade desse ato. Então o Dharma, o tal Deus, precisam sim que nós emprestemos nosso corpo, nosso tempo, nossa atenção, nossa consciência, nosso amor a Ele. Iluminar-se e acordar é perceber que só a Ele devemos servi-lo, a ninguém mais. Ser inteligente é perceber que todas as estruturas desse mundo foram montadas por homens, foram montadas em sistemas de exploração, de engano e de propaganda. Ser inteligente é perceber isso e retirar-se de todas essas ilusões, de todos esses enganos e propagandas. E só a Deus passar a servir. E também de nada adianta termos agremiado sabedoria e percebido o grande Deus, o grande tal, o grande Logos e o grande Dharma universal, e não levarmos esse combate das ilusões à frente. De nada adianta permanecermos calados, guardando isso apenas em nosso coração, pois assim esse Dharma, esse tal e esse Deus não ganha corpo e vem ao mundo. Não é correto permanecermos calados e silentes em meio ao desenvolvimento desse mundo comercial em todos os minutos, pois o mundo comercial, é claro, é necessário, mas acima dele está a nossa Irmandade Celestial, que é esquecida continuamente em função da contínua ocupação com o mundo comercial. E isso é trair a Deus. Ocupar-se, dar corpo ao mundo comercial, na inconsciência de Deus, não colocando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, isso é trair a Deus. Isso é negarmos a fazermos a obra. Isso é retirarmos-nos do bom combate. E os dias atuais estão tão tenebrosos que mesmo os melhores têm se negado a combater o simples mundo comercial que tem nivelado a todos a um nível, a um subnível, a um nível sub-humano, a um nível sub-educado. Então o Dharma, o tal e o Deus precisam sim de defesa, precisam que nós cedemos corpo a essa grande energia e essa grande inteligência, e não que fiquemos acovardados e silentes em algum lugar, escondidos dentro de nós mesmos, e que nós
tendo consciência das coisas, estejamos ausentes do bom combate, ausentes de levar essa palavra aos outros, para que tenham a possibilidade de entender o que acontece, que todos cedem corpo ao mundo, mas não cedem corpo a Deus. E isso é uma tremenda falta de reconhecimento com o Criador, em cedermos corpo ao império comercial, vivermos falsas personalidades instituídas pelo mundo e não querermos viver a personalidade divina que habita em nós. Isso não é correto. Isso não expressa gratidão ao Dharma, a Deus e ao Tal. E aos poucos todos têm virado as costas a Deus sem perceber, encaixando-se nos impérios do mundo, quando é muito claro que quem ama o mundo e cede ao mundo não ama a Deus, não ama o Tal e não ama o Dharma. Portanto, as coisas são muito claras e as divisões são muito bem estabelecidas. E somente o esquecimento, a amnésia e o apego a ilusões, quaisquer que sejam, faz com que nos afastemos de combater esse falso mundo que oprime, degenera e nivela, prende e produz o esquecimento. Nós temos que acordar, temos que defender o Dharma, dar corpo a Deus, dar corpo ao Tal e deixar de dar corpo ao mundo. Essa é a mensagem que vos deixo à reflexão e continuarei levando o verdadeiro Tal, o verdadeiro Dharma e o verdadeiro Deus adiante, para que esse verbo faça carne em mim e chegue a vós, pois de nada adianta um Deus distante e o serviço diário ao mundo. Tenham todos um ótimo dia, que a paz esteja com todos e até a próxima oportunidade.